Comprar um imóvel se tornou mais fácil nos últimos anos, mas junto com essa facilidade também vieram as dúvidas de quem compra um imóvel. Daí a importância do Manual do Proprietário, um documento que reúne as principais informações do empreendimento. Hoje a gente vai conversar sobre este assunto com 2 engenheiros que vão tirar todas as nossas dúvidas. O ADMcast está começando, fique com a gente. Estamos de volta para falar sobre um tema de grande importância para quem compra e para quem vende um imóvel, que é o Manual do Proprietário. Aqui com a gente, Arival Cidade, ele que é engenheiro civil, administrador de empresas, professor com larga experiência em avaliação e perícias de engenharia e em estudo de viabilidade de empreendimentos imobiliários, sócio-diretor da ACP Empreendimentos. Bem-vindo ao ADMcast, Arival. Bom dia, muito obrigado, é um prazer estar aqui, poder passar alguns conhecimentos acumulados ao longo desse tempo. E aqui também com a gente, Eduardo Villanova, engenheiro civil, com MBA em Finanças e especialização em Gestão de Projetos, diretor superintendente da Sertende Engenharia e também diretor administrativo financeiro da ADEME Bahia. Bem-vindo, Eduardo. Bom dia, Camila. Bom dia, Arival. Prazer estar aqui para falar de um tema tão importante. Vamos lá, vamos começar então falando, sobre a importância do Manual do Proprietário. É um documento, é uma prática obrigatória do incorporador, da construtora? Não pode começar falando. Fiquem existe uma norma que ela remete à obrigatoriedade de se apresentar, porque a gente tem que admitir que na maioria das vezes o proprietário, o usuário final, ele é hipossuficiente no entendimento dessas questões técnicas. Então, da mesma forma que ao comprar um automóvel você recebe o manual do proprietário, da mesma forma evoluiu-se dentro da indústria da construção civil que se entregue aos usuários finais um manual orientativo e que define os procedimentos que devem ser efetuados para que esse imóvel alcance a sua vida útil de projeto. Uhum. Eduardo, a ADEME está vai lançar agora um manual orientativo atualizado. Você pode falar a respeito? Isso, na verdade, já existia uma versão desse manual desde 2019 e o objetivo da ADEME, ao apresentar o de 2024, é que esse documento repercuta todos os avanços normativos aqui o professor comentou, de maneira que se atualize, né? Porque você tem, por exemplo, norma de desempenho dos sistemas, você tem a norma de elaboração dos manuais, você tem a norma que estabelece as condições de garantias. Então, tudo isso ao longo de 5 anos foi se modificando e esse manual pretende, com isso, vamos dizer assim, acomodar todas essas alterações. Eu imagino que sejam muitas diretrizes, né, professor, que tenha no manual desse. Pode falar de algumas que a gente encontra? O que se pretende com esse manual é orientar, primeiro, o produtor, o construtor, o incorporador, ele passar para os seus clientes e para os usuários finais as recomendações, as intervenções que devem serem feitas preventivamente na edificação. Estabelecer-se, então, uma cultura de manutenção preventiva periódica dentro das edificações, sob pena de se perder garantias. Essa que é a função. É um bem que você compra com valor expressivo em relação a outros bens que as pessoas adquirem. Então, é muito importante que esse manual leve ao administrador do condomínio orientações no sentido de fazer a manutenção de elevadores, fazer a manutenção do conjunto motobomba, do sistema de SPDA, proteção atmosférica, das impermeabilizações. 85% hoje dos problemas das edificações está em falta de manutenção periódica preventiva e dentro desses 85%, a maioria trata-se de
falta de manutenção nas impermeabilizações. Então, a gente esse dado já demonstra que os proprietários, as administradoras, elas costumam remediar mais do que prevenir, né? É fácil identificar a diferença entre um problema que seja de manutenção ou um vício construtivo? Eu diria que você tem dois tipos de vício, né? Você tem um vício aparente, como o nome já diz, esse é muito fácil de identificar, inclusive ele é regrado pela Lei de Defesa do Consumidor, que estabelece inclusive prazo obrigatório para o construtor e incorporador corrigi-lo. O desafio dos vícios ocultos construtivos é exatamente esse, é você identificar se aquela falha, que é um conceito novo, foi estabelecido agora na NB 1770, ela é proveniente de um mau projeto, de uma má execução, e por isso então seria imputável ao construtor e incorporador, ou ela é fruto de uma má uso, operação, manutenção e conservação. Então, olhe como as coisas estão casadas. Em função de uma identificação, se aquele programa de manutenção foi bem feito ou não, você vai conseguir diagnosticar se aquele vício oculto, porque ele não apareceu no início, ele é proveniente de algo imputável, por exemplo, a um proprietário, a um síndico, a uma empresa especializada, ou ele é algo que foi mal concebido e mal executado e aquilo vai se apresentar de forma não aparente. Quais são os principais problemas que levam o proprietário do imóvel a procurar a incorporadora? O professor Arivaldo já citou alguns, falou da questão da impermeabilização, mas quais são os principais problemas que normalmente levam a pessoa? Dentro do que Eduardo falou, existe uma confusão grande entre vício e a anomalia. O vício é todo defeito, toda falha que gera perda de funcionalidade. Aí se constitui um vício construtivo. E, na verdade, se a gente estratificar o vício, existe o vício de informação, que se você omite uma informação no manual do proprietário, existe um vício de informação. Eu não fiz a manutenção porque não estava no manual. Existe o vício de projeto, é um projeto inadequado, feito de uma forma inadequada, especificado de uma forma inadequada. E existe o vício construtivo, que é o vício de execução. Então, quando se vai entregar um empreendimento, tem que solenizar essa entrega com esse manual de uso, operação e manutenção. Que existe também o uso inadequado. Às vezes as pessoas não sabem, usam inadequadamente determinado equipamento do prédio, liga equivocadamente um gerador, um disjuntor, enfim. Os estágios, o construtor faz a obra toda dentro das normas, atendendo ao que requer as normas. E a norma de garantia, Eduardo, veio exatamente para tipificar e responsabilizar cada um no seu. Isso aqui é o problema do estruturalista, isso aqui é o problema do arquiteto, isso aqui é o problema do instalador, isso é o problema do elevador, que antes tudo recaía em cima do construtor. Ainda que ele, numa ação de regresso, ele fosse buscar o ressarcimento disso. Mas hoje a norma deixa clara que a responsabilidade responsabiliza para e passo cada um deles, inclusive o usuário que deixa de fazer suas manutenções preventivas periódicas e depois entende que tudo é responsabilidade do construtor. Não é assim. A norma agora está deixando bem claro esse tipo de responsabilidade. Professor, isso é tão verdade que o manual, esse que a gente vai apresentar agora na ADEME, o capítulo 2 é um capítulo só de responsabilidades, que começa com o construtor incorporador, passa pelo projetista, passa pelo síndico administrador e passa, sobretudo, pelo proprietário e usuário. Porque, como a gente está constatando aqui, quanto mais projeto, execução e manutenção for efetivamente e corretivamente feito, maior será, vamos dizer assim, a vida daquele empreendimento.
Então, isso tá... E essas etapas remetem a responsabilidades diferenciadas. Como é que foi feito esse manual, Eduardo? Ele tem um olhar multidisciplinar? O que é que... Fala um pouquinho mais sobre o manual. Vamos lá. Na verdade, é até uma oportunidade de agradecer, inclusive, quem fez ele em 2019. A coluna vertebral dele ainda é a peça de 2019, que foi com a contribuição da ADM, do Senai, do Sinduscon, tem todo um corpo, um IBAP, um corpo de... O que a gente fez foi olhar as normas, as suas atualizações, os novos conceitos que foram trazidos a partir de uma nova visão, essa questão mesmo da falha, aqui o professor comentou, né? Falha é tudo aquilo que não desempenha como foi desenhado, como foi estabelecido. Então, esse tipo de coisa vai esclarecendo, vai facilitando e, no final das contas, até a atribuição de responsabilidade depois fica mais clara. Eu estou com algumas perguntas que vieram do Instagram da ADM. A primeira delas é a seguinte: moro em um prédio que tem um apartamento por andar. A área de circulação do meu andar é considerada uma área privativa? Isso está na norma 12721, salvo engano. É muita norma na minha cabeça. A área, se é um apartamento por andar, a área do andar, ela passa a ser área de uso comum de divisão não proporcional. É diferente do playground, que é área comum de divisão proporcional. Cada condômino ali tem, digamos, uma fração ideal daquele playground. Já no pavimento, ela é de divisão não proporcional, porque vai diz respeito só àquele apartamento. Se houvessem 2 apartamentos, era de divisão não proporcional, porque só proporcionalizaria aqueles 2 unidades. Reforma no apartamento. No manual do proprietário tem todas as implicações e todas as orientações relacionadas à reforma? Sem dúvida, inclusive um ponto de atenção muito importante, esse é um tema recorrente e o manual é muito claro em relação a isso. A depender das intervenções que você faça no imóvel, você perde as garantias que o incorporador, o construtor estabeleceu. Lembrando que garantia são, na verdade, estabelecimento das condições em que o incorporador e o construtor vai entregar determinado sistema ou componente para ser objeto de assistência técnica pela sua empresa. Se um terceiro intervém num subsistema construtivo ou num componente ou num equipamento de maneira a modificá-lo, é como o carro, você vai acabar perdendo, você não tem como cobrar depois da concessionária um ajuste no som que você foi fazer ali num lugar qualquer que não seja orientado, né, vamos dizer assim. Quer falar, professor? E mais, toda reforma em prédio tem que haver comunicação ao administrador e tem que ter um responsável técnico, para evitar que se danifique peças estruturais, danifique colunas, e o cidadão faz a sua anotação de responsabilidade técnica, ou RTT, responsabilidade técnica, se for arquiteto. Então não dá mais para sair quebrando, fazendo reforma aleatoriamente, sem dar ciência e comunicação. Teve um prédio no Rio que desabou exatamente porque o cidadão fez uma reforma e tirou uma coluna. Meu Deus. Aproveitando ainda a pauta reforma, tem uma outra pergunta do Instagram. Um síndico pode desautorizar uma obra caso esta ocasione grande incômodo para os vizinhos? O manual diz alguma coisa a respeito? Aí é matéria de direito. Aí não é matéria técnica, é matéria de direito. Mas eu concordo. E tem que atender ao que diz o estatuto a Convenção de Condomínio. Convenção do Condomínio. Eduardo, o que é que o associado da ADM, como é que ele vai ter acesso a esse manual? Bom, nós estamos preparando, e isso foi muito pensado com a presidência da ADM, com todos nós que nos envolvemos. A gente vai fazer uma ADM em pauta no dia 27 de agosto, às 16 horas. Amanhã. E nessa oportunidade a gente vai apresentar para os associados lá presencialmente um pouco dessa discussão
que a gente está tendo aqui, que a gente entende como super relevante. Então, o primeiro objetivo é apresentar a eles, talvez trazendo um pouco da atualização a que eu me referi. Mas um segundo tópico tão importante quanto conhecer, quanto apresentar, é trazer aos incorporadores, dentro dessa lógica de uma corresponsabilidade, quais são as melhores práticas, ele enquanto construtor e incorporador, para fazer a parte dele, vamos dizer assim. Porque as demais, o próprio manual estabelece, mas assim, o incorporador construtor precisa, até normativamente, cumprir uma série de pré-requisitos. E é importante que ele faça, porque lá na frente, e se isso implicar em alguma discussão jurídica, é importante você comprovar, fundamentar que você não precisa mais dar aquela garantia por algo que já estava previsto no manual. Vocês estão falando aí da garantia. Qual é o prazo dessa garantia? Bom, existe alguma... Me permita aqui, professor, eu vou te dizer assim, participando desse grupo de trabalho, eu concluí por que esse tema ele é tão complexo. Quando a gente fala em edificação, a gente imagina por leigo que nós estamos falando de algo monolítico, uma peça única. Quando, na verdade, uma edificação nada mais é do que uma composição de subsistemas construtivos, componentes e equipamentos. Só que cada um desses subsistemas tem um período de vida diferente, tem uma necessidade de uso de manutenção diferenciada. Então, a resposta seria muito fácil se a gente estivesse falando de algo homogêneo, mas nós estamos falando de algo absolutamente heterogêneo. E aí é uma das razões porque esse tema ele é tão controverso. Porque quando você fala de garantia, por exemplo, o artigo 618 do Código Civil, quando se refere, por exemplo, que é lei, se refere a algo que, inclusive, até em engenharia não se conhece o conceito de solidez e de segurança em estruturas, né? Então, você acaba tendo a necessidade, o manual prevê isso, de falar de garantia por subsistema, por componente e por equipamento. Daí a complexidade. E a norma 17170 de garantia, ela tipifica lá nas tabelas, tem 1, 2, 3, eu acho que é a terceira, tabela 3, ela diz lá por subsistema, porque uma coisa é a garantia para o sistema estrutural, para o sistema metálico, para o sistema de elevador. Cada sistema tem a sua peculiaridade, a sua vida útil de projeto, tá certo? Que deve ser perseguida se fazendo as manutenções periódicas preventivas. Porque se perde a garantia se não se faz essas manutenções. E é importante dizer o seguinte, tudo começa no lançamento imobiliário. O construtor formata um projeto, um produto e vende esse produto. A partir daí vem a fase construtiva. Ele constrói o produto e, no fim, ele vai entregar os produtos ao destinatário final, que são os usuários. A partir daí faz-se uma vistoria de entrega e recebimento de obra, e que deve ser uma vistoria feita com profissionais qualificados. Não dá para entregar uma comissão que só tem pessoas que não são do sistema. E, de preferência, com empresas independentes, empresas isentas. A partir daí, faz-se a entrega. Feita a entrega, dado o recebido, entra-se na fase de manutenção, assistência técnica, que também tem um período. E, a partir daí, o administrador do prédio passa a ter a responsabilidade de elaborar o plano de uso, operação e manutenção, sob pena de ele não dar à edificação as condições para que as garantias sejam mantidas. Se entregar o prédio, se faz uma vistoria de entrega e recebimento de obra. De um lado, o incorporador, do outro lado, uma comissão elaborada, constituída pelo condomínio. Eles fazem a vistoria, evidentemente que é uma vistoria sensorial e de constatação e de análise de conformidade. O piso que foi vendido foi porcelanato? Foi. É porcelanato? É porcelanato. Enfim, aí faz-se isso e, a partir daí, entra-se na fase de assistência técnica por parte do incorporador, para casos que fugiram àquela vistoria. E, a partir daí, o administrador do prédio, o síndico, seja ele profissional, ele tem a obrigação de elaborar o plano de uso, operação e manutenção preventiva. E ele se vale do manual
que ele recebe do incorporador. Esse manual serve para orientar essa manutenção. Maravilha. 2 anos depois, 1 ano e meio, 2 anos depois, ele deve fazer, o administrador, uma inspeção predial para adequar e ajustar eventuais ajustes nesse plano de operação e manutenção. Tá certo? E a partir daí, pela lei, na segurança, porque a lei não identifica engenharia solidez. Segurança, ela até estabelece. Ela define um prazo de 5 anos, mas para sistema que comprometa a segurança do usuário. No caso, fundação e estrutura. E como vocês falavam, trata-se de um documento vivo, né? Então, por exemplo, dentro dessas vistorias e das mudanças normativas, esse manual ele vai se atualizando, ele vai ganhando novos formatos. Exatamente. Eu vou lhe dar um exemplo disso. Hoje, não se fala, o manual baseado na norma, não fala necessariamente da garantia do subsistema. Ele fala do tipo de falha do subsistema. Isso. Então, ele faz uma correlação entre o subsistema e para aquela falha você tem uma garantia. Então, isso é, por exemplo, isso é algo recentíssimo, né? E ajuda nessa identificação, né, de quem é o responsável por determinada inconformidade, vamos chamar assim. Eu tenho feito algumas perícias em alguns empreendimentos e é impressionante. A primeira coisa que eu pergunto, cadê o plano de uso, operação e manutenção? Não tem. Se não tem como ficar atribuindo que a responsabilidade é do construtor, é do incorporador, se você não mantém o empreendimento. A manta está completamente oxidada, já perdeu sua funcionalidade. Então não pode se atribuir que a infiltração decorre do construtor. Então é importante, a responsabilidade de quem recebe é muito grande. Evidentemente que os vícios construtivos são identificados, não é difícil, mas precisa pesquisar. Não existe definição de vício construtivo a olho nu. Tem que fazer ensaio. Exatamente. Tem que fazer investigação, tem que buscar o nexo causal, tá certo? Para poder se constatar se é vício construtivo, se é vício de projeto ou vício de execução. Mas não dá para olhar, é vício construtivo, não dá. Uhum. Em caso de um processo judicial, o manual do proprietário, ele é um balizador, né? Eu diria que sim. De novo, no próprio manual atual que a gente está apresentando, o capítulo 7, tem uma parte só de estabelecimento de um programa, uma sugestão de planilha de programa de plano e programa de manutenção, exatamente para que fique claro que determinada inconformidade pode ter origem, e geralmente é assim em alguns subsistemas, como a impermeabilização que o professor comentou, que a origem é o mau uso, operação, manutenção e conservação. Então, ele é fundamental nesse aspecto. É importante ressaltar que em 2019, a ADEME tomou essa iniciativa fantástica de criar esse manual sugestivo, referencial para os seus associados. Eu tive a oportunidade de participar e integrar essa comissão, e de lá para cá, ela normalmente, agora nessa nova gestão de Cunha, de Cláudio Cunha com Eduardo, se verificou a necessidade de colocar ele dentro do estado da arte. Porque de lá para cá surgiram a norma de inspeção, a norma de perícia que está em revisão vai ser publicada recentemente, a norma de garantias, a norma de reforma. Então o manual veio colocar os seus associados, os associados da ADEME, dentro do estado da arte nessa área de incorporação. Maravilha. São muitos assuntos, né, que envolvem o Manual do Proprietário. O nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer as presenças de vocês, professor Arival Cidade, Eduardo Villanova, e queria que vocês deixassem aqui as considerações finais. Tem algum lugar que as pessoas, né, os interessados, possam obter informações acerca do manual que vocês estão... Então, a ideia inicial é que esse documento, a minuta dele, seja
compartilhada dentro da área restrita para associados da ADEME, mas eu acredito que, inclusive, isso pode ser pauta de discussão dentro da ADEME, de como produzir ou até discutir este aspecto e esse novo momento na própria organização, que tem um pouco esse papel, né, também de difundir boas práticas. Maravilha. Eu queria agradecer a vocês, inclusive a deferência de vocês o tempo todo me tratarem como professor, o que é um orgulho para mim, porque eu consigo transmitir, enquanto professor, os aprendizados, mas, na verdade, eu sou um executivo da área de avaliação e perícias. A experiência que eu adquiro é no dia a dia, é fazendo e aprendendo e passando o que eu aprendi. Quero agradecer a oportunidade da ADEME, dizer aos ouvintes que a ADEME está preocupada com a saúde dessas edificações, com a saúde dos produtos que ela entrega e recomendando que os profissionais da área, ou os síndicos e administradores, tratem a edificação com carinho e com a responsabilidade que ela merece. Maravilha. O ADEMecast está terminando e se você quiser saber mais informações sobre o setor imobiliário, você também pode acessar as redes sociais da ADEME e o site ademe-ba.com.br. Muito obrigada e até a próxima.